Bom, vamos falar de produtos notáveis. Produtos notáveis, né, o próprio nome já diz, são produtos mais importantes, né? Alguns produtos que a gente vai ver o tempo inteiro. Então é bom que a gente saiba técnicas de resolução mais fáceis. Por isso eles são chamados de produtos notáveis. São três, na verdade são três os mais importantes mesmo, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Mas tem outros dois também que às vezes aparecem com mais frequência em alguns exercícios, que é o cubo da soma e o cubo da diferença. Então vamos analisar esses produtos notáveis, porque na verdade a gente já sabe resolvê-los, né? Porque a gente já sabe que produto a gente pode fazer com multiplicações, né? Fazer distributivas. Então, mais ou menos a gente já sabe. Mas agora a gente vai conhecer técnicas para facilitar o nosso trabalho. Bom, então vamos começar com o quadrado da soma. Então, o que é isso? A mais B ao quadrado. Reparem que é A mais B ao quadrado. Cuidado com A2 mais B2. Pelo amor de Deus. A mais B ao quadrado nada mais do que A mais B que multiplica A mais B. Então, observem que a gente vai fazer uma multiplicação distributiva, A vezes todos e B vezes todos. Então, no caso, eu teria A2 mais AB mais AB mais B2. Então, no finalmente, eu teria 2AB mais B2. Mas agora vamos reparar uma coisa interessante. Reparem o primeiro termo, reparem. Reparem o segundo termo. Observem. Isso é regular, sempre vai acontecer isso. Então, às vezes, a gente não precisa passar pelo processo da distributiva e já cair no processo do o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque sempre vai ter esses dois aqui, que são iguais, por isso duas vezes, mais o quadrado do segundo. Esse é o quadrado da soma de dois termos. E este quadrado da soma de dois termos pode ser também mais facilmente visualizado através da geometria. Observem que nós temos um quadrado aqui, eu vou chamar esse pedaço aqui de A e esse de B. Então, lógico, né? Por causa do tamanho, aqui também é B, aqui também é B, aqui é B, e esse pedaço é A, certo? Então, observe. Lembrando que o lado todo do quadrado é A mais B, né? Porque é o pedaço tal. Então, vamos supor que eu quero saber a área desse quadrado todo, a área total. Bom, então vamos pensar nas áreas pequenas. Aqui eu tenho A ao quadrado, aqui eu tenho B ao quadrado, aqui eu tenho AB e aqui eu tenho AB. Olha os dois AB aqui. Então, qual seria a área total desse quadrado? A ao quadrado mais 2AB mais B2. Então, isso é uma resolução do quadrado da soma de dois termos. O próximo é o quadrado da diferença, né? Então, o que mudou ali? Mudou apenas a operação. Então, de novo, eu já sei que é A menos B, que multiplica por A menos B. E se eu for fazer uma distributiva, eu tenho A2 menos AB menos AB mais B2. Então, eu tenho A2 menos 2AB mais B2. Então, reparem que a única modificação que eu tenho é esse sinal aqui de menos, por causa da diferença. Então, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Soma pela diferença de dois termos, sempre de dois termos iguais, né? Então, eu tenho A mais B e A menos B. Então, aqui eu posso fazer uma distributiva novamente. Eu já conheço a propriedade da distributiva em relação à adição e subtração, então posso fazer A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Reparem que, olha, diferente do quadrado da soma, os dois tinham o mesmo sinais. Mas agora os dois têm sinais diferentes, então eu vou poder cortar. Então, sempre o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora vamos entender o cubo da soma. Bom, se eu fosse fazer aqui manualmente, eu teria que pensar que isso é A mais B ao quadrado vezes A mais B. Ou A vezes B, A mais B vezes A mais B vezes A mais B. São três vezes o A mais B. Bom, vamos fazer assim. Então, nesse caso aqui, eu já sei que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, vezes A mais B. Então, agora vamos fazer A ao cubo mais A2B mais 2A2B mais 2AB2, cuidado com as letras porque são muitas,
mais AB ao quadrado mais B ao cubo. Agora eu vou juntar aquilo que é possível. A ao cubo, este aqui é possível juntar com este daqui, mais 3A2B, porque são monômios semelhantes. E esses dois aqui é possível juntar também, mais 3AB2 mais B3. Então, esse é o cubo da soma. Reparem agora naquelas diferenças que a gente observou, né? Por exemplo, olha aqui, ó, primeiro termo, primeiro termo, primeiro termo. Reparem o expoente daquele primeiro termo. 3, 2, 1. Agora, reparem o segundo termo. B, 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 ao contrário. 3, 2, 1. Isso aqui, para quem está mais avançado, triângulo de Pascal, binômio de Newton, isso aqui é uma coisa muito interessante da gente estudar mais aprofundado. Então, o que a gente pode dizer? O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Quando eu estou com muita dificuldade de pensar isso, eu prefiro resolver assim manualmente. Do mesmo modo, eu tenho o cubo da diferença. Então, A ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. É uma forma também de resolver aquele cubo da diferença. Agora vamos entender melhor, vamos fazer uma revisão daquilo tudo. Quadrado da soma. Então, é importante saber as expressões, né? Porque é interessante. Quadrado da soma. Então, A mais B ao quadrado, certo? Se fosse sem parênteses, seria só a soma de A com o quadrado de B. Então, quadrado da soma é o quadrado do parênteses. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Reparem que quadrado da soma e quadrado da diferença, o último termo sempre é positivo, porque menos vezes menos é mais. Essas observações são importantes para fixar o conteúdo. Produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O cubo da soma, A mais B ao cubo, vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. E A menos B ao cubo, mesma coisa, porém com sinais trocados. Reparem que apenas o segundo e o quarto sinal por causa da regra de sinais. Então, essa revisão é importante ter bem fixada assim na cabeça para quando fazer os exercícios não terem dúvidas. Bom, então vamos para o exercício. Vamos entender então aquelas regrinhas todas através dos exercícios. Repetindo, se você não quer ficar gravando essas fórmulas, entender isso, você tem a opção de fazer distributiva. Mas a gente vai fazendo tanto, com tanta frequência que a gente acaba gravando os processos. Então, x mais 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ainda tem jeito de fazer assim, que é um jeito um pouco mais, um jeito mais lento, que você também pode fazer para não se confundir. Agora você só organiza. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa, né? Então, aqui eu vou fazer devagar, lembrando que é 2x ao quadrado, é 2 de o monômio 2x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu consigo fazer a conta de 4x ao quadrado, menos 12x mais 9, certo? Aqui agora eu tenho um cubo da diferença, vou fazer então o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do último. Resolvendo isso aqui, vai ficar 27 mais 27x mais 9x2 mais x3. O cubo do primeiro
menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, ao parênteses para não confundir, menos o último ao cubo. Então, organizando isso aqui, vai ficar A ao cubo menos 6A2B mais 12AB2 menos 8B3. Mais uma vez eu repito, que se estiver com muita dificuldade de pensar, principalmente o cubo da soma e o cubo da diferença, faz manualmente. E por último, né, que eu acredito que seja o mais fácil, que é o produto da soma pela diferença, só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais.